Cristiano Panvec está conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes para trazer mais informações a respeito dessa decisão da montadora Ford que vai encerrar a produção de veículos no Brasil. Bom dia, Cristiano. Bom dia, Pedro, Eduardo, Thaís, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Olha, como o Eduardo falou, vocês abriram aqui o Jornal Gente de hoje. Eu acho que nem Henry Ford, hein, Eduardo, imaginava que chegaríamos hoje com essa decisão da empresa de fechar as portas aqui no Brasil. Como o Eduardo citou, foi decisão de Henry Ford abrir a primeira fábrica, instalar a Ford no Brasil, trazer a empresa para cá, com a primeira abertura lá na rua Florencio de Abreu, em 1919, primeira instalação da Ford aqui no Brasil. A Ford que passou pela Florencio de Abreu, foi para a Praça da República, teve instalação da Ford. Olha só, fabricava carro na Praça da República? Fabricava carro, montava carro naquela região. Depois, a fábrica mesmo, a primeira linha de montagem, como o Eduardo citou, diante do Fordismo, né? Todo aquele conceito trazido pelo Henry Ford aqui, foi instalado na fábrica da Ford no Bom Retiro, lá em 1921, com a fabricação do Ford T, o Ford Bigode para muitos, né? A coisa evoluiu até a instalação da fábrica do Ipiranga, veio a fábrica de São Bernardo e a evolução da Ford ao longo de todos esses tempos, com muito desenvolvimento, aplicação de tecnologia no Brasil. E, claro, vai ficando para trás com um passado que vai deixar saudade para os fordistas de coração, né? Porque tem muita gente apaixonada pela produção da Ford do Brasil e, claro, alguns modelos icônicos ao longo de todo esse tempo, né? Surgiu lá com o Galaxy 500, ainda na década de 60, 1967. Foi o primeiro carro fabricado de fato pela Ford aqui no Brasil. E aí a lista continua, né? E é gigante, hein, Thaís? A gente certamente vai mexer com o coração do nosso ouvinte hoje. Carros icônicos da Ford. Exatamente. Tem, quais? Galaxy 500 foi o primeiro, né? O primeiro carro de luxo fabricado Primeiro carro de no Brasil, luxo, né? Foi desenvolvido até chegar no ícone, que é o Landau, né? Talvez ali muita gente vai se recordar, porque era uma espécie de limousine para muita gente, né? Porque era alto luxo no Brasil. E com a compra da fábrica de São Bernardo, da Willys, na Willys Overland do Brasil, a Ford acabou herdando um projeto importante que se tornou o carro mais vendido por ela ao longo de todo esse tempo, que foi o Corcel. Deu origem ao Corcel 2. Muita gente aí vai se lembrar da Belina e tantas viagens feitas com a Belina. São carros que fazem parte da história dos nossos ouvintes, Cristiano. Exatamente. Eu voltei para casa da maternidade num Corcel azul. Exatamente. Meu pai teve um Corcel amarelo. Corcel 1. O Corcel é o carro mais vendido pela Ford no Brasil, historicamente. Né? Pouca gente sabe, mas essa é a realidade. Muitas unidades. Corcel que deu origem à Pampa, né? Que era um carrinho difícil de dirigir, duro que só. Quem já dirigiu já sabe o que eu tô falando. Veio o Del Rey, né? Alto luxo ali na década de 70, 80, né? O relógiozinho atrás do retrovisor ali, né? No teto. Depois, claro, com a modernização, a globalização, chegaram o Escort, Verona. Veio a parceria com a Volkswagen, o desenvolvimento do Versalhes. Foi sonho de consumo para toda uma geração. Exatamente. Veio Versalhes, numa parceria aí com a Auto Latina, momento que a Ford se uniu com a Volkswagen ali, década de 80, uma parceria que vigorou até 1995. Depois, com a separação, houve um espaço ali para o surgimento de Fiesta e a K e a EcoSport, que talvez tenha sido o grande último marco da Ford no Brasil. O EcoSport que inaugurou um segmento hoje que talvez seja dos mais lucrativos e que salta mais aos olhos das montadoras no Brasil e no mundo, que é o de SUVs e principalmente esses SUVs menores, que são os que mais vendem, né? Os SUVs de entrada, os jipinhos. O EcoSport foi o precursor e agora sai de linha junto com todo esse portfólio. Uma espécie de caçapa cantada, porque há muito tempo a gente vê essas ameaças da Ford em deixar o Brasil. Quem acompanha observava que a cada fim de ciclo de investimento, a Ford sempre havia um buchicho de que a Ford poderia sair do Brasil. Houve um grande desentendimento, inclusive, com autoridades públicas brasileiras lá em 1998, 99, quando a Ford tinha um grande investimento previsto para a cidade de Guaíba, no Rio Grande do Sul, investimento que ocorreria por lá. Houve uma desavença com o recém-empossado governador Olívio Dutra, que questionou a Ford sobre os investimentos e as concessões à empresa. Ela fechou as portas, pegou a malinha, foi para a Bahia, instalou a nova unidade, a última unidade dela aqui no Brasil por lá.
e ontem anunciou o fechamento, como vocês disseram, passou a chave e foi embora. E leva com ela uma simpática fabricante brasileira, que é a Troller. Tempos atrás, a Ford comprou a Troller, uma empresa cearense, desenvolvimento de jipes aqui no Brasil, e com isso a Troller morre, fica pelo meio do caminho também. Como você citou, Thaís, foram aproximadamente 20 bilhões de incentivos fiscais que a Ford recebeu ao longo dos últimos anos e que a gente não sabe, de fato, se foram revertidos para a economia. Vários ouvintes aqui falando do Maverick também. Esqueci do Maverick, exatamente. Maverick que tinha algumas versões bem interessantes, mas algumas com os motores mancos que só. Bebia também. Bebiam, que era uma bebia mais do que qualquer bêbado. E não andava nada. Olha. Ô, Cristiano, o preço do carro da Ford vai aumentar aqui no Brasil com essa produção da Argentina? Como é que é o acordo da indústria automobilística brasileira com o governo argentino? A gente sabe que o Brasil exporta muito carro para a Argentina, para o México, né? Essa produção fora do Brasil vai aumentar o preço do Ford Ka importado a partir dos próximos anos? O Ford Ka e o EcoSport deixam de existir. Tá. Saem de linha, porque eram modelos fabricados em Camaçari, fabricados pela Ford do Brasil, e que não tem... Eles são baseados num projeto já que deixou de ser produzido na Europa, que é do antigo Fiesta, ou seja, não tem uma plataforma desenvolvida para a sequência desses carros no mundo, então eles deixam de ser fabricados e deixam de ser negociados. A Ford, esse processo que foi concluído ontem no Brasil, só dá sequência a um processo de reorganização da empresa anunciado há 2 anos, que decidiu focar o trabalho no desenvolvimento de picapes e SUVs. É ali que a Ford vai atuar, além do Mustang, que é um modelo esportivo icônico que a Ford resolveu manter no portfólio. Fora isso, sedãs, carros pequenos, todos deixaram de existir nos Estados Unidos, inclusive. Apenas a Europa mantém, pelo menos por enquanto, o desenvolvimento desses carros. Mas aqui no Brasil teremos apenas picapes, SUVs e outros modelos que serão importados agora. Da Argentina continuará sendo importado a Ranger, e do Uruguai será importado Ford Transit, que é um utilitário leve. Esses 2 países mantêm fabricação, a Argentina fabricando o mesmo, o Uruguai montando o Ford Transit em regime CDK, que ele vem desmontado, monta no Uruguai, e esses carros chegam ao Brasil com isenção de impostos, porque você não tem uma tarifação ali para importação desses veículos no Brasil. Ou seja, a negociação continua como está. O que vai existir ali é um novo portfólio, outros veículos serão agregados dentro de uma nova dinâmica da Ford, que deixa de ser fabricante nacional e passa a ser importadora aqui no Brasil. Eu estava dando uma olhada também nos jornais argentinos ontem e hoje pela manhã. Poucas informações realmente palpáveis, perceptíveis de por que Argentina e Uruguai não Brasil para produzir. É aquela história, o custo é mais barato, tal, mas não, assim, divide isso aí em itens para a gente entender. Isso a gente não conseguiu ter ainda. Nós vamos tentar montar esse quadro aqui no Jornal da Bandeirantes Gente hoje, conversando com os especialistas. Mas também encontrei ali, nas pesquisas que eu estava fazendo, que o provisionado para sair do Brasil, ou seja, dinheiro que eles vão separar para pagar ao Brasil, né, lato sensu, trabalhadores, eventuais retornos que tem que se dar de adiantamentos de isenção fiscal no Estado, municípios e também na União, 5 bilhões de dólares. Esse é o provisionado, ou seja, não é só passar a chave e ir embora, vai ter que deixar um dinheirinho para nós. Mas como a gente estava vendo aqui, foi uma indústria que até pelo tempo enorme que passou no Brasil, também deu e recebeu muita coisa. Foco em você. Jornal